por estarem aqui. É um assunto um pouco chato, né, que como eu mencionei aqui já no começo, quem entrou primeiro, mas é um assunto muito relevante e que vai trazer muitos impactos nas empresas, para todos os tipos de profissionais no geral. Então, é muito importante a gente compartilhar o que a gente já sabe por aqui. E, ao final, eu vou abrir um espaço. Então, quem tiver dúvidas, pode ir anotando para a gente poder debater sobre isso. Acho que é bem enriquecedor para todo mundo. Quem não quiser falar, pode jogar no chat ali, que eu vou responder. Eu acho que é bem interessante a gente poder trocar essas informações pertinentes. Não vou conseguir entrar em assuntos muito específicos de alguns nichos. Vou trazer um contexto bem geral, para todo mundo sair daqui com uma base para olhar para a sua empresa no final e falar, é por aqui que eu vou, é por aqui que eu consigo alinhar minha empresa ou atender outras pessoas por aí, tá bom? Só vou pedir, por favor, quem está com o microfone ligado, se puder desligar, só porque vai dando interferência aqui, e eu acho que talvez atrapalhe um pouquinho, tá bom? Então, vamos iniciar. Então, assim, a reforma tributária, ela vem em três partes, né? Duas delas já em andamento e uma ainda não se fala muito a respeito. Então, veio a tributação de renda e patrimônio, que é a que foi aprovada no ano passado, e que veio o maior impacto aí, que é a questão da tributação de lucros e dividendos, e também a isenção que foi concedida sobre rendimentos tributáveis até R$ 5.000. Então, essa foi a primeira etapa da reforma tributária que efetivamente veio acontecer. A segunda etapa é a que vai impactar mais, que é a reforma sobre consumo, ou seja, o faturamento sobre a tributação de faturamento, né, receita das empresas. E, posteriormente, deve vir a jogo aí a reforma trabalhista, mas a gente não viu nada a respeito ainda. Então, hoje a gente vai falar basicamente de tributação de consumo, tá? Então, o que muda na prática? Tá? No Brasil, hoje, nós temos alguns tributos que incidem diretamente sobre faturamento. Tá? ICMS, que é o imposto estadual, então, para quem revende comércio, transportadoras, o ISS, que é o imposto municipal, que incide sobre as prestações de serviço no geral, e PIS e COFINS, que são contribuições sociais devidas ao governo federal. Todos esses tributos são pagos por todas as empresas, mesmo uma empresa do Simples, ela recolhe esses tributos embutidos ali dentro da guia DAS. Então, quem já observou sua guia DAS, lá dentro existem vários tributos, e lá estão esses 4 tributos ali. Então, eles vão deixar de existir gradativamente e vão se criar 2 novos tributos. IBS, que vai contemplar os tributos municipal e estadual, ICMS e ISS. Então, deixa de existir ICMS e ISS e passa a existir IBS. Tá? Um outro tributo é a CBS, que vai contemplar PIS e COFINS. A partir de 2027, já sai de jogo PIS e COFINS. Não existe mais PIS e COFINS e passa a existir apenas CBS. O IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, ele vai deixar de existir, mas gradativamente. Não é algo que vai acontecer de bate-pronto ali dentro das empresas, porque envolve muita gente. Então, vocês imaginem que cada estado tem um regulamento de ICMS hoje, assim como cada município possui também sua legislação de ISS. Então, é muita gente envolvida, né? É uma fatia grande que vai ser dividida. Então, vai existir, é como se fosse uma caixa, né? Todo o IBS que for recolhido vai ser colocado nessa caixa e vai ser dividido entre estados e municípios. Então, isso é muito complexo. O comitê aí, gestor do IBS, ele ainda está decidindo como isso vai acontecer, enfim, tem um processo longo pela frente. Mas, PIS e COFINS, como é federal, ele já entra em vigor a partir de 2027, então a gente precisa se adequar a essa situação. Então, o que vem acontecer? Quando há essa mudança, a gente vai ter o chamado IVA dual, que muitos de vocês já ouviram falar, que já acontece em outros países, né? Muitos países pelo mundo já praticam o IVA dual, e aqui também vai ser diferente. O que acontece é que a nossa alíquota, ela tem uma previsão de ser um pouco mais alta do que muitos países fora, né? Uma das tributações mais altas. Embora venha a simplificar,
como eu falei, em vez da gente controlar hoje 4 tributos, trabalhar com várias legislações e vários estados, eu falo, o ICMS, por exemplo, deixa as empresas muito à mercê, porque são regulamentos muito extensos, exige uma burocracia muito grande para a gente, muito complexa. O ISS ainda, embora muitos municípios existam, ele ainda é mais simplificado. Mas essa tributação de IVA dual, ela vem para facilitar. Mas, como eu disse, é uma tributação ainda bem pesada para nós. As alíquotas não foram definidas, então a alíquota que eu coloco aqui é a alíquota mínima prevista, que é 26,5%, mas ela pode chegar a 28%. Então, há especulações, nós não temos nenhuma alíquota definida. A alíquota do CBS, como ela passa a valer a partir de janeiro, ela já deve ser divulgada, né? Ela tem que ser divulgada pela previsão até 31/10. Então, não temos nenhuma alíquota prevista. Existem algumas alíquotas que eu vou, né, na sequência, vou explicar que as empresas precisam começar a informar nas notas fiscais, mas a fim de informação somente, não é para recolhimento desses tributos. Então, a alíquota de CBS vai ser divulgada até o fim de outubro, porque as empresas já precisam estar preparadas aí para o que vem para 2027. O IBS, que vai contemplar os outros tributos municipais e estaduais, ele ainda não tem previsão. Como ele passa a ser implantado em 2029, vamos pensar aqui, o percentual, a regulamentação correta, ela deve acontecer em 2028. Então, ainda existe 2 anos aí pela frente para, né, essa divulgação dessa alíquota que vai entrar em vigor do IBS. Então, aqui para vocês entenderem, é o cronograma desde quando a reforma começou a ser discutida e como ela vai começar a ser implantada. Tá? Ela começou a ser discutida em 24, então de 24 até 26 não houve nenhuma mudança, né? 2026 é um ano teste para o governo. Então, como eu falei, a gente tem uma alíquota ali teste de 0,1, temos uma alíquota teste também de 0,9 para a IBS, porém só para fins informativos, não é para fins de recolhimento. Então, a partir de 27, entra em vigor aqui o IBS, né, que vocês podem ver aqui, o CBS passa a ser recolhido em 2027, e gradativamente, de 2029 até 2032, começa a ser cobrado o IBS. Até que, em 2033, extingue-se todos esses tributos, ICMS, ISS, PIS e COFINS, e passa a existir somente IBS e CBS. Esses tributos, eles vão ter algumas isenções, porém diferentes da que nós temos hoje. Então, muitos benefícios que as empresas possuem hoje, aos poucos, eles vão se extinguindo. Então, benefícios de ICMS até 2032 não vão existir mais, assim como os benefícios de PIS e COFINS que algumas empresas possuem também vão se extinguir agora em 2026. Então, por exemplo, uma empresa que tem o chamado benefício do PIS e COFINS monopártico, que é que quando lá na fábrica já foi recolhido, toda a cadeia que revende aquele produto, ela não recolhe mais o PIS e COFINS. Esse benefício ele vai se extinguir. Então, aqui estão alguns benefícios que serão mantidos, né? Então, vai ter uma isenção do IBS para algumas, principalmente medicamentos, dispositivos médicos, questões de acessibilidade, por exemplo, como carros para pessoas deficientes, enfim, esses produtos, eles vão manter a isenção até 2032. A tributação, tá? No geral, o IVA dual, ele vai trazer algumas reduções de alíquota, tá? Não é redução de base de cálculo para determinadas profissões. Então, as profissões de natureza científica, né, como eu menciono aqui, advogados, arquitetos, engenheiros, os próprios contadores, enfim, existe uma lista bem grande, vão ter uma redução de 30%. Então, para vocês terem noção, a alíquota prevista de 8,8 ali, ela cai para 6,16 no percentual. A redução de 60%, ela vai ser para as questões de saúde. Então, médicos, fisioterapeutas, dentistas, e uma outra gama de atividades ali também de profissionais vão entrar nessa redução de alíquota de 60%. Porém, a gente ainda tem uma alíquota muito alta, né, como eu mencionei.
Então, vamos para o cronograma ali de transição. Como eu mencionei, 2026 ele é um ano teste. Então, a gente está aqui com os sistemas de ERP, todos os sistemas estão se adequando, porque eles precisam ser ajustados. Então, a partir de agosto, já era uma previsão de ter acontecido em janeiro, porém não foram divulgados os regulamentos, esses regulamentos foram divulgados agora em abril. Então, a partir da divulgação dos regulamentos, as empresas têm 3 meses para se adequar. Então, a partir de 1º de agosto, as empresas do regime normal, presumido e lucro real, precisam informar e destacar nas notas fiscais IBS de 0,1% e CBS de 0,9%. Vai se recolher esses impostos? Não. Eles são apenas informativos. Então, é uma forma dos sistemas começarem a se adequar. Quem utiliza, por exemplo, o emissor nacional, ele ainda não está adequado. Tá? Então, se você procurar esse campo lá para informação, não vai existir ainda. Porém, os RPs particulares, né, quem já tem um sistema pago, a grande maioria já está adaptado para informar essa situação. Aqui entra assim, precisa informar. As empresas que não começarem a informar vão ser notificadas, vão ser penalizadas. E, por regra, pela legislação, quem não informar deveria recolher. Então, é importantíssimo que todas as empresas passem a informar nas notas fiscais esses percentuais. Empresas do presumido e lucro real. Simples Nacional não entra aqui ainda, tá? Então, é um regime diferenciado, então não vai entrar nesse período de teste a partir de 1º de agosto. Esse período de teste também, ele traz uma obrigatoriedade da emissão de nota fiscal por todas as empresas, que já deveria também ter sido implantado lá em janeiro, porém, com todas essas mudanças, vai ser obrigatório a partir de 1º de agosto. Então, por exemplo, quem faz locação, seja de bens móveis ou imóveis, ele vai conceder também créditos, né? Vai incidir IBS e CBS sobre essas notas, ele vai conceder o crédito sobre esses tributos, portanto, ele precisa emitir nota fiscal. Então, uma das grandes mudanças da reforma, quando eu falo em créditos, é que tudo que você comprar que tenha IBS e CBS, você vai poder se compensar na saída. Então, por exemplo, eu sou uma prestadora de serviço aqui, vou falar pelo meu escritório. Então, eu tenho faturamento dos meus clientes, eu vou ter que pagar um débito de IBS e CBS. Mas eu contrato para prestar esse serviço, por exemplo, vários softwares. Então, aqui a gente tem vários softwares. Então, essas empresas vão me dar créditos, porque elas também, né, vão recolher sobre IBS e CBS, e eu vou me compensar. Então, a reforma, ela facilita no sentido de que nós não vamos pagar mais impostos sobre impostos. Então, atualmente, o meu software lá pagava todos os impostos, PIS e COFINS, por exemplo, né? E eu aqui, quando recolhia sobre o meu faturamento, também pagava novamente PIS e COFINS. Então, hoje, com a implantação do IVA, todo mundo vai se compensar. Então, por exemplo, eu comprei um produto que custava R$ 1.000 e ele vai ser vendido a R$ 1.500, eu já recebi na compra crédito sobre R$ 1.000. Eu vou pagar os débitos sobre a diferença, que são os R$ 500. Devidamente escriturado, tá? Então, um pouquinho para frente vocês vão entender quando que eu vou poder tomar crédito desses valores aí que eu já paguei na entrada, ok? Como eu mencionei aqui, em 2027 vai ser extinto o PIS e COFINS. Então, inicia-se sim a cobrança de CBS diretamente sobre o faturamento. Então, não vai ser só o destaque na nota, a gente passa a fazer o pagamento. E aqui é um momento bem crítico, que a gente vai ver o impacto para cada regime, que a gente vai ter que olhar para dentro da nossa empresa e avaliar esses créditos. Então, de quem eu estou comprando, porque eu vou estar pagando no momento da venda, ok? Aqui vem também a obrigatoriedade das notas fiscais, inclusive para MEI, tá? E algumas pessoas físicas, então, as pessoas autônomas que exerçam atividades recorrentes. Por exemplo, eu sou um dentista e eu não tenho CNPJ. Ele vai ser equiparado a uma empresa, porque ele também vai conceder créditos de IBS e CBS. Então, não é que ele vai ser obrigado a abrir uma empresa. Pode sim, né? Tem que ser viável, tem que verificar se é viável, mas ele vai fazer um cadastro como se fosse o CNPJ
para que ele possa emitir nota fiscal. Isso vale para qualquer atividade. Passou a ser uma atividade recorrente, uma atividade corriqueira, ali, como menciona a lei, ele também é obrigado a emitir nota fiscal, tá? E de 2029 até 2033 é a transição total que entra em jogo o IBS, que é a redução automática de ICMS e ISS. Então, as empresas vão estar pagando nesse período um percentual de IBS, um percentual de ICMS e ISS, até que, quando iniciar 2033, não exista mais ICMS e ISS, exista apenas IBS. Então, aqui, os impactos, principalmente para as empresas do lucro presumido e do real, tá? Que são as empresas que, obrigatoriamente, agora já iniciam o período mais efetivo ali de testes a partir de 1º de agosto. Tá? Essas empresas não vão ter, as empresas principalmente do presumido, vão se beneficiar da questão de não ter mais acumulatividade. Então, como eu falei, a empresa paga, né, o meu fornecedor pagava PIS e COFINS integral e eu aqui na venda pagava novamente integral. Então, isso extingue, não existe mais isso. Teve crédito na entrada, né? Existiu imposto pago na entrada, quando eu vou dar saída, eu também vou me compensar desse imposto, desse crédito lá da entrada. A gente fala crédito assim, o imposto que o fornecedor pagou, eu vou deduzir do imposto que eu vou pagar enquanto empresa, tá? Os impostos hoje são cobrados conforme eu informo. Então, por exemplo, eu, Fabiana, presto serviço aqui em Curitiba, pago impostos em Curitiba, e assim vice-versa qualquer uma empresa. Agora, o imposto, ele vai ser, né, cobrado no lugar onde ele vai ser consumido. Então, por exemplo, eu loco um caminhão e o meu caminhão está alocado lá no Mato Grosso. O imposto, o IBS, ele vai ser pago para onde? Para o Mato Grosso. Ele não é pago mais aqui em Curitiba, mesmo que eu tenha sede aqui. Então, isso vai beneficiar, enfim, de certa forma, os estados e municípios. Por isso que eu falei, IBS é vai ser um processo mais longo de implantação, porque a gente tem muito disso, né? São muitos municípios, são muitos estados que nós temos no Brasil, e essa separação desses tributos, porque municípios e estados, teoricamente, estão perdendo em arrecadação. Então, esse fundo todo vai ser dividido em tantos municípios e outros tantos estados. Então, precisa-se de uma regra bem estabelecida para essa divisão não ser desproporcional. Ou, em contrapartida, a gente já vê aí mudanças efetivas, porque estados e municípios vão perder a arrecadação no quesito de aumento, né, na base de cálculo do IPTU, por exemplo, no caso das prefeituras, e também a alteração da legislação do ITCMD, que é um imposto estadual, que é o imposto sobre transmissão de bens e direitos. Então, a gente tinha na maioria aí 4%, por exemplo, hoje ele já pode chegar a 8%, e a expectativa é que ele chegue a 16%, no caso do ITCMD. Então, as prefeituras também inflaram as bases de cálculo, que é uma oportunidade também de rever, tá? Se você se sentiu prejudicado na questão do pagamento do IPTU, precisa fazer uma análise também, porque realmente muitos municípios, aqui em Curitiba principalmente, aconteceu isso, deles inflarem, porque eles já estão querendo compensar a perda que eles vão ter na arrecadação do ISS, por exemplo, dos municípios, e o ICMS do Estado. Haverá ainda algumas questões, como eu mencionei, então aquelas reduções que eu mencionei no começo ali, ela vai valer, redução de alíquota, ela vai valer em especial para as empresas do regime normal, presumido e real, e também para o Simples Nacional, que optar pelo modelo híbrido, que eu já vou chegar ali e já vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Tá, então, assim, no geral, quando eu olho para lucro real e presumido, eu vejo que vai existir uma forma mais simplificada, uma compensação em virtude dessa não cumulatividade mais de impostos, e sim de me compensar do que está entrando ali para mim na hora da minha saída. Lógico que é ainda um processo bem complexo, e com a implantação do sistema assistido ali de escrituração, que é o split payment, que a gente também vai falar na sequência, vocês vão ver que é um pouco complexo esse acompanhamento, né, desses créditos. Então, eu tenho que olhar não só para mim enquanto empresa na hora do pagamento,
mas para quem é o meu fornecedor ali. Então, por exemplo, eu sou uma empresa do regime normal. Eu tenho que olhar quem é o meu fornecedor. Então, se eu sou uma empresa do regime normal, estou pagando os meus tributos, vou pagar tudo de uma única vez, então vou pagar as alíquotas cheias ali. Eu tenho que tomar crédito. E a gente tem que olhar para quem é o meu fornecedor. O meu fornecedor está em qual regime tributário? Se ele é uma empresa do regime normal, ótimo. Eu estou tomando, por exemplo, eu vou pagar 8% de CBS, eu estou tomando 8%. Então, eu vou pagar só 8% sobre a diferença do meu valor agregado ali, da minha margem de lucro, ok? Só que se eu estou comprando de alguém que é do Simples Nacional puro, aquele Simples Nacional que recolhe a guia normalmente, eu já vou ter um crédito bem menor. E aí entra uma competitividade de mercado de analisar regime tributário. Que aí agora eu vou explicar o simples e eu vou explicar melhor o porquê realmente desse olhar para o meu fornecedor e entender qual é o regime tributário dele. Atualmente, a gente simplesmente comprava e seguia, né? Poucas empresas olhavam para o regime tributário do cliente, perdão, do fornecedor. Por exemplo, empresas grandes, né, os supermercados mesmo, eles tinham que tomar crédito do ICMS, então eles só podiam tomar crédito cheio de empresas do regime normal. Então, eles acabavam olhando. Hoje, no geral, todos nós, que somos do regime normal, por exemplo, temos que olhar para o fornecedor. Porque se eu estou pagando 8% de CBS, né, que é a alíquota cheia ali, eu quero 8% de crédito. Eu não quero um crédito menor do que isso. As empresas do Simples, e que são a grande maioria das empresas hoje no Brasil, elas têm um grande problema. Eu sempre falo que Simples Nacional não tem nada de simples. Ele é uma modalidade ótima para quem está começando, porque tem uma alíquota baixa, porém, ele não é simples assim. Ele tem uma complexidade para a gente chegar em alguns cálculos ali. Então, a partir do momento que uma empresa tem um acumulado de 12 meses acima de 180 mil, ele já passa a ter um cálculo bem complexo para a gente e para o próprio cliente entender. Eu falo que nós, contadores, já temos dificuldade, imagina o cliente que é leigo entender isso. Mas, com a reforma, ele vem mais ainda dificultar o processo das empresas do Simples, tá? Então, o Simples, ele vai ser mantido, não vamos ter mudanças não vai existir mais Simples Nacional, por enquanto não, ele vai ser mantido sim, só que os empresários vão ter que olhar para os seus negócios de uma forma diferenciada. Por quê? Porque vai existir o chamado Simples híbrido, ou Simples, né, quando eu falo em Simples puro, entenda que você vai continuar recolhendo a sua guia normal. Lá dentro da sua guia, vai deixar de existir PIS e COFINS, passa a existir CBS, deixa de existir ICMS e ISS e passa a ter o IBS. Mas esses valores dentro da guia normal ali, eles vão ser muito pequenos, porque ele vai dar créditos 0,1 e 0,9. Então, se eu sou uma empresa do regime normal e compro de uma empresa do Simples, veja que se eu vou pagar 8% na saída e vou tomar crédito de CBS de 0,1, não vou ficar desfalcado? Aí que entra o que eu falei. Se eu sou uma empresa do regime normal, eu vou olhar para o meu fornecedor e ele é do Simples puro, ele já não é interessante para mim, a não ser que eu tenha uma boa negociação de preço. Do contrário, não vai valer a pena. E aí, por isso, veio a opção do Simples híbrido. E aí, o que é Simples híbrido? Ele vai deixar você recolher os demais tributos dentro ali da guia do Simples normal, só que a gente retira da guia, por exemplo, IBS, CBS, e você paga a recolher normalmente como as empresas do regime normal. Ou seja, a minha guia DAS, ela vai ser contemplada por imposto de renda, por imposto de renda, contribuição social e INSS, né, para alguns casos, a parte ISS e ICMS que estariam ali dentro, ela sai e eu passo a recolher de uma forma à parte, tá? E aí que, quando eu passo a optar pelo regime híbrido, eu passo a ter um regime parecido com o regime normal. Eu também vou ter que me preocupar com o meu fornecedor, porque eu também vou querer créditos para poder compensar, e para poder dar crédito integral para o meu cliente, tá?
E aí entra a questão de essa opção do sistema híbrido, ela vai ser feita a cada 6 meses. Então, lá em setembro já de 2026, eu tenho que fazer a opção se eu vou recolher pelo sistema híbrido ou se eu vou continuar recolhendo normalmente. Tá? Só que como eu vou fazer uma opção em setembro, se eu não sei qual é a alíquota, porque a alíquota ela vai ser divulgada só em outubro. Então, veja que o simples de simples não tem mais nada. Então, eu tenho que fazer uma opção que eu não tenho ela, né? Como que eu vou optar por uma coisa que eu não sei qual é a minha alíquota? Então, é um problema que a gente tem aqui nessa do Simples Nacional. Então, essa opção que as empresas fizerem em setembro, ela vai valer de janeiro a junho de 2027, tá? Não quero fazer opção agora, não informa nada. Então, assim, vou ver o que vai acontecer. Não precisa correr e obrigatoriamente fazer informação de, eu preciso optar pelo simples puro ou vou optar pelo híbrido. Não, a empresa que vai recolher normalmente, ela não faz opção agora. E eu até recomendo, tá? Como é um período de teste e a gente não sabe qual é a alíquota, acredito eu que a maioria vai concordar em aguardar essa divulgação e aí fazer a segunda opção no segundo semestre de 2027. Então, sempre em setembro faz-se a opção do regime do híbrido, né, se for o caso, de recolhimento de janeiro até junho, tá? E depois, em abril, a gente vai fazer a opção desse recolhimento de julho até dezembro. E assim sucessivamente, todos os anos vai ter que ser feito. Olhando para as empresas do Simples, eu falo, vai ter que se fazer conta a cada semestre. Então, não tem como eu descobrir, vou recolher normalmente ou vou recolher pelo sistema híbrido. Não, tem que fazer conta. As empresas do regime normal, elas vão estar constantemente avaliando seus fornecedores ali, claro, e elas vão ter que fazer esse acompanhamento tributário aí anualmente para fazer, para verificar o que está acontecendo, porque a gente não vai aqui trabalhar só com tributação, né? Muita gente está olhando só para tributação, mas essa é a ponta do iceberg. Todo o resto está abaixo. Então, veja que a gente hoje não se preocupava muito com o nosso fornecedor, quem era ele, qual era o regime dele, e hoje a gente precisa disso, para que a gente precifique, para que a gente passe a não ter prejuízos mesmo no quesito de uma carga tributária maior. Fabiana, quem que tem que se preocupar com o regime híbrido no Simples? A empresa que é do Simples e que vende, na maioria das vezes, para PJ, ou seja, para outra pessoa jurídica. Quem vende para consumidor final, pessoa física, não vejo alteração nenhuma. Então, se o seu principal cliente é pessoa física, ou a maioria dele, o Simples Puro ainda é viável, ok? Agora, se o meu cliente, a maioria do regime normal, ou ele também está recolhendo pelo sistema híbrido, é hora de rever a tua situação, porque eles vão cobrar, né? O mercado vai cobrar esse crédito, e aí a gente tem que olhar para a nossa empresa para poder dar esse crédito, ou perde o cliente, né? Se não tiver uma boa negociação, perde o cliente com certeza. O ponto crítico aqui que eu falei. Quando que eu vou tomar crédito, tá? Eu tomo crédito no momento que eu efetuo o pagamento. Então, aqui vai entrar já na sequência o split payment aqui, que é um sistema de apuração assistida. Então, esse sistema já está em teste, já está em preparação para as empresas do regime normal. Em 2027 já vai ter opção para algumas empresas que quiserem utilizar ele. E o que vai ser isso? Isso vai ser assim, a partir do momento que eu recebo via banco ou via máquina de cartão, o governo já sabe o que eu recebi. E ali no ato, ele já vai reter o imposto. Então, pense comigo, se eu vendi R$ 1.000 e R$ 200 era imposto, eu vou receber no meu banco ali R$ 800. R$ 200 já vai ser retido pelo governo. Então, isso vai ser uma apuração assistida. E quando que eu vou tomar o crédito do meu fornecedor? Quando eu pago o meu fornecedor. Então, a apuração assistida, ela vai controlar o recebimento efetivo e o pagamento do fornecedor. Paguei o fornecedor, tenho direito de crédito sobre aquele valor. Recebi, eu já tenho um débito para pagar. E aí vem essa apuração assistida. Então, a gente ouviu que o governo falou, não vão existir mais contadores. Gente, para nós chegarmos nessa apuração assistida de uma forma muito coerente,
vai exigir muitos cálculos. Então, veja quantas análises a gente vai ter que fazer para chegar ali e realmente pagar um débito correto, um débito efetivo. E o que a gente vê muito é que muitas empresas, consequentemente, vão voltar para a informalidade, né? Vão voltar a optar pela circulação de moeda, por exemplo, para deixar de o governo realmente saber o que está acontecendo dentro da empresa. Então, é um risco muito grande de voltar a circular dinheiro mesmo físico, porque se tudo que hoje, né, tudo que cai no nosso banco ali, seja via cartão, PIX, a Receita Federal, por exemplo, ela já sabe. Algumas receitas estaduais, então, por exemplo, o Rio Grande do Norte, que nós temos cliente, eles já sabem automaticamente o que você recebeu. Então, se você recebeu 100 mil reais e pagou imposto sobre 50, a Receita Estadual de lá, ela já notifica o cliente automaticamente. Esse é um padrão que já deveria ter sido instaurado em todos os órgãos, porque eles têm acesso a essa informação. Mas com a reforma, com o split payment, com essa tributação assistida da escrituração mesmo das empresas, isso efetivamente vai passar a acontecer. E o split payment para as empresas do Simples já está em teste também. Eles já estão estudando isso. Então, em alguns anos, com certeza, vai ser implantado também. No primeiro momento, para as empresas do regime normal, ali, presumido e real. Aqui vem o risco, a gente olha só o risco, né, da carga tributária, mas como eu falei, algumas empresas, elas vão ter benefícios nisso, porque tende a cair a questão da carga tributária no quesito de tomarmos crédito. Como eu mencionei, a gente não tomava crédito de tudo, era pagar imposto sobre imposto. E não, por exemplo, as indústrias, elas vão se beneficiar no sentido de se aproveitar dos créditos de todas as etapas, né, o que não era de direito. Pelo contrário, nós temos o setor de serviços aí, que vai ser bem onerado. Então, há uma expectativa de que haja uma inflação no preço de serviços, justamente por isso, porque nós vamos estar recolhendo uma alíquota maior, né, e não tem como você não rever o teu preço de repasse, tá? Então, um dos pontos mais críticos que nós vemos hoje é isso. E eu venho a dizer aqui, a empresa que não se preparar financeiramente, porque, como eu mencionei, a tributação é a ponta do iceberg só. Se eu não olhar para a gestão da minha empresa, se eu não olhar para a minha precificação, por exemplo, eu vou perder dinheiro e eu corro o risco de fechar a minha empresa. Por quê? Hoje, pensem comigo, eu pago, quando eu recebo, tá? Eu emito uma nota lá dia 1º, aqui é padrão do escritório. Então, vamos lá, dia 1º a gente emite nota para o cliente, ele paga dia 10. Eu recebo dia 10. Eu vou pagar o imposto desse valor que eu recebi dia 10 no dia 20 do mês seguinte. Ou seja, eu trabalho 40 dias com esse dinheiro. Ele está girando no meu fluxo de caixa ali, tá? Seja aplicado. Se eu tiver na apuração assistida, esse dinheiro nem entra mais para mim. Então, aqui a gente vai ter a questão da inadimplência, né, que a maioria das empresas deixa de pagar os impostos. Não vão ter como, porque se já caiu lá e o governo já reteu, acabou. Eu já nem vejo esse dinheiro. Então, quem depende desse dinheiro do cliente, desse dinheiro do imposto que circula dentro da sua empresa, ele vai ter problemas muito sérios. Então, sim, rever fluxo de caixa, rever financeiro, olhar para a precificação do seu produto ou do seu serviço é essencial nesse momento. Aqui, eu trouxe um exemplo, tá? É uma atividade com redução de 30%. Então, a maioria dos nossos clientes aqui hoje vão se enquadrar, porque a gente atua hoje, grande parte, com prestadores de serviço. Então, hoje, o nosso cliente, se a gente olhar para a grande maioria, ele vai entrar na faixa dos 30%, alguns nos 60%, alguns regimes especiais ali, que são os locadores, também tem uma diferenciação. Mas aqui é um exemplo muito simples para vocês entenderem o impacto. Então, uma empresa que faturou no último mês 34.886, tá? Ela pagou de simples ali 3.236, ou seja, uma alíquota de 9,28%. Se ela, a partir de 2027, optar pelo regime híbrido, ou seja, vai pagar imposto de renda e contribuição social ali dentro da guia normal, ela vai pagar 2.699 de simples, mais uma guia de CBS de 1.462,36. Ou seja, ela já vai ter uma alíquota de 11,93. Já lembrando vocês que aqui eu tenho uma redução
na alíquota, de 8,8 para 6,16. E aqui, esse cliente já tomou de crédito ali do fornecedor dele R$ 600 e pouquinho, tá? Então, se você aplicar 6,16 por 34, o valor seria em torno de 2.100 e alguma coisa. E como ele tinha um crédito, tá? Ele vai pagar 1.462. Mesmo assim, ele já está pagando mais do que no Simples Puro. Tá? Já temos aí um aumento na alíquota. Uma empresa do lucro presumido, ela já sobe para uma guia de mais de quase R$ 6.000 ali, vai para uma alíquota de 16%, tá? E uma empresa do lucro real, tá? Aí aqui no lucro real, a gente já considera algumas despesas que esse cliente teve, como funcionário, enfim. Aqui eu não considerei funcionário, tá? Porque a gente considera, por exemplo, é uma empresa pequena que não tenha funcionário. Então, eu só considerei para o labore do sócio, alguma despesa de aluguel, de sistema, enfim, coisas bem pequenas, para a gente ter uma ideia do pequeno, o quanto isso custaria. Mas, mesmo assim, eu tenho uma alíquota de 15%, tá? Então, lá embaixo, na última linha, vocês vão observar que esse faturamento de 34, ó, ele vai reduzindo gradualmente. Então, uma empresa do Simples Puro recebe 31 mil. A do híbrido já recebe 30. A do lucro presumido, 26. A do lucro real, 27. E aí você vai me falar assim, sabe, mas lucro real e lucro presumido é vantajoso? Aí entra cálculo, tá? Então, hoje, tá? Algumas situações são replicáveis. Então, quando eu olhava para um consultório médico, eu conseguia replicar a mesma ideia de um para outro. Eu só tinha que olhar qual era o faturamento, qual era o nível de despesa dele. Hoje eu não tenho como replicar, não tem mais regra, não tem mais receita de bolo replicável. O mesmo que eu uso no meu escritório de contabilidade, o meu vizinho que é escritório de contabilidade não pode usar, porque ele tem uma situação totalmente adversa da minha. Então, aqui entra números, aqui entra estudo, planejamento realmente. Não tem como confiar somente no pagar, tá? Faturei e vou pagar como a gente faz hoje. Não, a gente tem que olhar para a estrutura da nossa empresa totalmente. Aqui vem 4 ações que eu acho fundamental que todo mundo venha a olhar para o seu negócio, como eu falei, tá? Atenção no fluxo de caixa, precisa reestruturar, precisa ter reservas, precisa cuidar disso. Não é sugar toda a empresa, tá? A maioria das empresas pequenas acabam tirando tudo que tem dentro, e isso vai pesar muito. A gente viu na época da pandemia que as empresas que tinham recursos, que tinham reservas, elas passaram por dificuldades, mas passaram mais tranquilamente por esse processo. Com a reforma tributária não vai ser diferente. Então, as empresas que têm um fluxo de caixa mais estabelecido, que possuem algumas reservas, elas vão ter mais fôlego do que as empresas que não pensaram nesse quesito. Planejamento tributário. Sabe, eu olhava só para o que eu faturava, só para as minhas despesas, só para a projeção do outro ano. Agora eu preciso olhar para quem é o meu cliente, como eu falei, a empresa do Simples principalmente, quem é o meu cliente? A todas as empresas, quem é o meu fornecedor? Ele está no lucro real ou presumido? Ele é uma empresa do Simples Puro? Eu tenho que planejar. Então, por isso que eu falei, planejamento tributário aqui é essencial para você não perder dinheiro. A gente ganha nos centavos. Tá? Então, você acha que, às vezes, economizando ali, quem vende produto sabe que a margem é extremamente apertada. Qualquer 10 centavos ali faz muita diferença. E aqui vai fazer muita diferença mesmo, porque a gente está falando na compensação. Eu não tenho como pagar débito direto sobre faturamento. Eu tenho que olhar para o meu crédito, sim, com certeza, tá? De quem que eu contrato, de quem que eu compro, é pequeno, é grande, enfim. Aqui entra o planejamento. A revisão de preços, como eu falei. Então, hoje, eu vou, na sequência, eu vou mostrar um exemplo de preço para vocês. Hoje, o nosso imposto, ele está embutido no preço do nosso produto, do nosso serviço. A partir de 2027, quem optar pelo híbrido ou a empresa do regime normal, o teu cliente já sabe que está pagando de imposto, porque ele sabe quanto é o crédito dele. Então, a minha precificação, ela tem que ser diferenciada. Eu vou ter que olhar para isso com certeza. E a atualização de sistemas dos RPs das emissões de nota fiscal. Como eu falei, a partir de 1º de agosto, as empresas do regime normal já devem emitir as notas com a informação, né, do IBS e do CBS. É teste, mas é obrigatória a informação. Qualquer cadastro de produto, de serviço, tem que ser feito corretamente. Como eu mencionei, há produtos,
serviços com algumas reduções. Não é assim, tudo que eu presto de serviço tem redução de 30%. Se eu presto vários tipos de serviço, um tem redução de 30%, o outro é tributado em 100%, eu preciso cadastrar isso corretamente. Isso também vale para produto. Então, eu tenho uma empresa que vende, sei lá, quantos produtos. Eu tenho medicamento, eu tenho produtos que vão ter tributação integral. Então, pense no supermercado. Quantos produtos ele tem lá dentro? Alguns têm isenção, outros não. Alguns têm redução, outros não. Então, o cadastro de produtos e serviços, a atualização dos sistemas, ela tem que ser feita corretamente. Então, o teu fornecedor de RP provavelmente já está adaptado, porque a gente já conversou com a maioria e a maioria dos sistemas estão funcionando. Agora, você, dono de empresa, tem que olhar para o seu sistema, que sistema que eu utilizo, e aí vai verificar como que está o seu sistema, como está o seu cadastro de produto. Tá? Aqui é um exemplo de precificação, como eu mencionei. Então, aqui eu considerei uma prestação de serviços de R$ 200 a hora. Tá? É uma empresa, vamos calcular aqui que seja uma empresa do Simples Nacional, que ela pague 6% de imposto, que ela, de repente, tem uma máquina ali de cartão que cobre 1% para ela. A margem de lucro que ela deseja é na taxa de 20%, e que ela tem um custo fixo ali de aproximadamente 30%, que é a média geral. Então, essa hora de R$ 200, ela tem que ser cobrada R$ 465, para que ela contemple todos esses custos, né, e a pessoa consiga essa margem de lucro que ela deseja. Então, esse é o cenário ideal. Fabiana, esse é o valor que eu cobro? Não. Nas consultorias eu sempre explico que aqui a gente chega no preço ideal. Quando eu chego no preço ideal, eu posso discutir negociações de desconto. Quando eu sei o quanto eu preciso receber, eu vou negociar. Então, se esse cliente não vai pagar no meu cartão, eu já posso dar um desconto para ele, né? Se ele vai pagar no Pix, de onde vem o desconto do Pix? Porque quando a gente vai numa loja, né, ela tem a opção de Pix, cartão de débito, cartão de crédito, e se é parcelado, enfim. Então, cada um tem um desconto diferenciado, porque ele fez esse cálculo aqui. Então, ele sabe o quanto ele necessita, e aí ele sabe aplicar o desconto dele. Só que, com a implantação da reforma, essa hora de R$ 465, ela não pode custar mais isso. Essa mesma hora, e aí aqui eu retiro os 6% de imposto que eu pago por dentro, e agora eu vou pagar por fora, considerando a alíquota prevista cheia de 26,5%, a hora ela vai custar R$ 516. Por quê? Porque o valor para mim vai ser 408. O que vai entrar para mim, se eu vender ela 516, 408 entra no meu banco. 108 já fica retido para o governo. Porque ele é crédito no meu cliente, ele já não é crédito meu. Então, aqui entra a precificação. Aqui a gente tem que olhar para o nosso negócio. O preço de hoje não vai valer amanhã. E a partir do momento que a reforma estiver totalmente implantada, isso aqui vai fazer diferença no nosso bolso mesmo, dentro do nosso caixa da nossa empresa. E chegando aqui na reta final, para vocês entenderem, e aí o que eu falo e o que eu deixo de dica é: quem é o seu principal cliente? É pessoa física ou é pessoa jurídica? É pessoa física? Estou no Simples Nacional, não muda nada, tá? Tem que olhar, tem que planejar, com certeza. Eu falo que o planejamento tributário é ideal para todo mundo que quer conhecer, que faz gestão de negócio. Mas, se você é pessoa física, a reforma ainda, se o seu cliente principal é pessoa física, a reforma não vai te impactar grandemente nesse momento. Mas, se o seu cliente é pessoa jurídica, é do regime normal, é hora de fazer cálculos. Tá? Então, tem que olhar isso. Meu cliente é PJ, está no lucro presumido ou real, eu vou olhar para o meu fornecedor. Porque se eu vou dar crédito para ele, por exemplo, eu sou do Simples, vou optar pelo híbrido, que eu tenho que dar o crédito integral para ele, eu também tenho que tomar crédito integral. Então, eu vou olhar para o meu fornecedor. O meu fornecedor também vai me dar o crédito. Então, vamos aqui. Próximo ponto, como que está a precificação dos seus produtos e dos seus serviços? Você está precificando corretamente ou você está olhando o seu vizinho somente? Porque às vezes a gente olha assim, eu vou cobrar a hora de R$ 200, por que está todo mundo cobrando R$ 200? Mas ela supre a sua necessidade? Ela cumpre com os objetivos da sua empresa? Ela supre todos os custos da sua empresa? Esse é um ponto a se atentar. E
As empresas que trabalham com contratos de longo prazo precisam rever seus contratos. Tá? Não tem como, tem que existir uma cláusula ali de revisão de preço, com certeza. Porque a cada período, né, a partir de 2027, nós vamos ter uma mudança aí de implantação de alíquotas. Então, esse preço precisa ser revisto, os contratos precisam ser reavaliados. E deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa para falar para vocês, mas acho que a minha ideia era essa, ser muito sucinta com vocês, no sentido de explicar de forma simplificada, tá? Eu quero, como eu falei, acho que essa tela aqui é o principal ponto para vocês olharem diante de todo o cenário, sair daqui hoje e olhar para isso aqui. Como está teu negócio nesses pontos, nesses 4 pontos aqui, e trabalhar o seu negócio. Para que, a partir de 27, você não seja pego de surpresa, né, com valores ali, porque a gente vai pagar. Como eu mencionei, a alíquota ela vem alta, ela vai simplificar a questão de crédito, mas ela vai pesar no bolso. Então, pagar somente sobre faturamento, sem olhar para a gestão, sem olhar para os custos da sua empresa, você vai estar pagando com certeza muito mais imposto. Então, quem se preparar, como eu falo, 2026 é o ano de teste, e é isso, a gente tem mais um semestre pela frente para estudar os nossos negócios, para olhar para as nossas empresas. E quando eu falo nosso, porque eu sou contadora, mas eu também tenho um negócio. Então, eu também estou olhando para o meu escritório nesse sentido, para reestruturar. Todo mundo precisa. E como eu já comentei no comecinho ali, quem entrou primeiro, eu falei, muita gente não está se preocupando, muita gente está achando que isso vai ser adiado. Gente, o governo precisa arrecadar. E eu acho que dificilmente, a não ser que exista uma troca muito grande de governo, aí uma mudança muito grande, pode até segurar um pouco a reforma, como a gente vê algumas especulações aí, mas ela não vai deixar de acontecer, porque a nossa tributação, ela é muito complexa, a legislação é muito complexa, então eles precisam simplificar isso. A questão das alíquotas, ela vem alta, mas a gente ainda não tem ideia, então a gente trabalha com cenários ainda um pouco obscuros, mas quem aqui, né, está buscando conhecimento, tem várias pessoas aqui no nosso, hoje online com a gente, que já participaram do nosso evento presencial, que estão se preocupando com isso, com certeza vão sair na frente nesse processo. Bom, eu